Fala magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Anime Shounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 333 do mangá. A gente já tem acesso ao capítulo completo, ainda não a versão oficial, mas já conseguimos analisar muito melhor tudo o que aconteceu com o surgimento do atual portador de poder demoníaco mais poderoso de todos no reino de Clover para enfrentar o Asta. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pensamentos da sua juventude. Pensamentos cheios de grandes ambições. Estes eram pensamentos descritos pelo autor que passavam pela mente de Lucius Zograt. Ele dizia que havia pensado muito sobre o que ele poderia ser, sobre o que ele e a sua família poderiam ser e sobre o que eles deveriam fazer. Ele dizia que ele era anfitrião, um portador de poder demoníaco extremamente poderoso, talvez o mais poderoso e talentoso entre todos na história de sua família. Lucius dizia que ele era alguém único, que nasceu com duas almas em um só corpo. Depois disso, ele seguiu ao demônio de magia superior que possuía a magia do tempo, o demônio chamado Astaroth. E então, aquele demônio, ele deveria responder todas as suas perguntas. Neste ponto, víamos Julius conversando com Lucius, o membro da família Zograt, portador de poder demoníaco. Ele chamava pelo nome do Rei Mago e dizia que ele havia visto tudo, ele havia visto o futuro, e ele então havia enxergado a verdadeira paz para este mundo. Neste ponto, também víamos Julius tentando questionar, mas sendo interrompido por Lucius, que dizia que também já havia sido antecipado o fato de que Julius tentaria o impedir. E isso para ele não foi algo bom, afinal Julius foi quem esteve mais próximo, mesmo assim não podia o entender. Nesse momento então a gente via Lucius tocando a testa de Julius e o Julius confuso se perguntando o que o Lucius estava fazendo. Aquele vilão então simplesmente sorria dizendo para Julius ficar tranquilo, afinal ele já tinha visto tudo e ele seria aquele que traria a verdadeira paz para este mundo. Neste momento então a gente volta diretamente para o presente cenário. Asta estava chocado frente àquele portador de poder demoníaco. Os outros magos do reino de Clover se perguntavam quem era aquele cara e alguns questionavam se era realmente o Rei Mago. Asta se assustava, se perguntava se era o Rei Mago e depois dizia que não podia ser. Asta, então, o único que realmente sentiu, se perguntava quem era aquele. E só víamos um sorriso em sua expressão, enquanto o grande e lendário Grimório da Magia do Tempo, com infinitas páginas, novamente voltava a se mover. Asta então imediatamente notava uma magia sendo formada, a magia do tempo em uma grande escala, uma grande proporção. Pássaros paravam de se mexer, magos perdiam seus movimentos, o tempo havia parado, apenas Lucius se movia em direção a Asta. Porém é neste momento que surge uma transformação demoníaca. Asta ele se transforma ao lado de Lieb e neste ponto ele consegue novamente se mover. Então Lucius, observando o garoto, dizia: então, esse aí é o poder que realmente está desafiando a razão deste mundo, o poder conhecido como anti-magia. E a gente via a expressão de medo de Asta e também a curiosidade de Lucius. Neste ponto o garoto da anti-magia já sabia que teria que enfrentar aquele oponente, afinal ele notava que o tempo inteiro simplesmente parou. Todos, tirando ele e Lucius, não podiam se mover. Asta então notava que realmente era a magia do Rei Mago, porém em uma escala muito maior. Este poder estava realmente assustador. Víamos então Lucius dizendo para Asta que ele havia consumido o poder de Lúcero. E então, neste ponto, a gente vê Asta percebendo o Ki de Lucius era muito semelhante ao Ki do Rei dos Demônios. E então ele se perguntava o que o Lucius estava dizendo. Asta dizia que ele era o Julius, porém não é. Ele é humano, porém também não era. Então Asta queria saber quem realmente era ele, qual era o segredo daquele poder. E então, por fim, o Asta tinha a pergunta mais importante. Ele questionava o que aquele inimigo havia feito com o Rei Mago. Lucius então apenas sorri. Ele disse que ele era Lucius Zograt se apresentando como o salvador de todo mundo. Por fim, ele disse que agora Julius já havia perdido sua vida. Isso deixa Asta completamente assustado, ele não esperava por esta resposta. Isso afetou completamente os sentimentos do garoto, mesmo assim, ele precisava se manter naquela batalha. Neste ponto, Lucius dizia que o Julius ele tinha uma missão que ele vivia pelo bem dos seus ideais, para que não houvesse mais dor, ódio, conflitos ou discriminação. Eles poderiam assim juntos trazer a verdadeira paz. Esta era a missão. E o Asta se questionava sobre como assim, como ele traria a verdadeira paz.
Neste ponto, Lucius dizia que ele iria corrigir toda a humanidade, e isso fazendo com que todos fossem destruídos e depois renascessem graças à magia que ele e os seus irmãos possuem. Depois disso, ele dizia que ele iria reinar em toda a humanidade e assim todos seriam felizes e iguais para sempre. Lucius por fim dizia que ele seria o Rei Mago definitivo, o Rei Mago perfeito, o Rei Mago que iria reinar por todo mundo, e assim nada poderia impedir seus sonhos. A gente viu Asta completamente assustado, se perguntando do que ele realmente estava falando. Nada disso fazia sentido para o garoto da antimagia. Ele estava assustado com aquele plano. E então, Lucius dizia para o Asta não se preocupar. Ele dizia que tudo estava indo como ele já havia previsto. Tudo seguia seu plano, exceto por uma única coisa: o garoto da antimagia. Neste ponto ele estava apontando para o Asta, dizendo que nenhuma forma de vida deveria nascer sem magia. Ele então dizia que o Asta era um erro deste mundo. Por esse motivo, para ele criar um futuro justo, ele primeiro deveria eliminar este erro. Ele via Asta como o único que poderia o impedir o seu sonho de acontecer. O poder da antimagia poderia mudar tudo. E a gente viu Asta então pensando um pouco, e neste momento, Asta dizia que ele agora estava começando a entender. E depois disso ele nota o que ele realmente falou e começa a gritar com Lucius dizendo: o que? Quem você tá chamando de erro? Neste ponto a gente viu Asta dizendo que basicamente aquele cara era um vilão que estava se apoderando do corpo do Rei Mago. E depois disso ele ainda quer destruir toda a humanidade. Então ele só tá falando besteira. O Rei Mago arriscou a vida para salvar todo mundo. E então, este Rei Mago é quem eles admiram, o Rei Mago de verdade. E para o Asta, é impossível que este Rei Mago perca a vida tão facilmente. Dessa forma, o Asta dizia que Lucius era o erro e que ele iria detê-lo neste momento. Víamos então uma manifestação grandiosa de poder mágico. Víamos algumas pedras flutuando frente a Lucius, e depois disso, ele começava a sorrir. Lucius sorria muito dizendo: bem, você sabe que eu sou muito mais forte do que o Julius. E então, depois disso, a gente via que o Asta estava pronto para lutar. Esse garoto dizia que agora, se este realmente for o caso, ele vai mostrar quem é o mais forte. Neste ponto, víamos que a magia do tempo estava sendo consumida pela antimagia. Uma explosão gigantesca de antimagia tomava todo o ambiente, todo lugar estava coberto pelo poder de Asta e Lieb. E agora, tudo voltava a se mover. O tempo estava andando novamente, vemos os pássaros voando e víamos os magos acordando depois do tempo ter parado. Eles agora simplesmente se assustavam em ver que o Asta já estava transformado, e ele agora já havia junto a Lieb ativado a magia de união. Ele dizia que aqui e agora, neste exato momento, se for necessário, ele vai superar o Rei Mago de uma vez por todas. E assim a gente está vendo o possível maior aumento de poder de toda a história de Black Clover, numa grande batalha que pode definir o destino do mundo. Asta está prestes a enfrentar Lucius, e o Asta tá indo com tudo o que tem, porém Lucius ainda está confiante. As grandes ambições estão se colidindo aqui e agora. Com essa frase final do editor, a gente termina o capítulo da semana. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso e se querem que eu comente também a versão oficial do capítulo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês num próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!